Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betânia Senra e eu sou professora de Direito Processual Civil. Hoje nós vamos tratar de um tema da maior relevância para a advocacia, que são as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e a visão do STJ sobre o assunto. Esse tema é relevante porque o artigo 1015 do CPC, ele determina uma série de hipóteses em que o recurso cabível será o agravo de instrumento, mas estas hipóteses ali determinadas, elas não conseguem abranger todas as hipóteses em que, na realidade, de fato, deveria ser caso de agravo de instrumento. Como diz a ministra Nancy Andrighi, a realidade supera a ficção, e a tentativa do legislador de traçar todas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no artigo 1015 do CPC, ela nos trouxe uma série de situações em que a urgência traz a necessidade de interposição do agravo de instrumento, mas, se você for olhar o rol do 1015 do CPC, ele não está ali previsto. Então, antes da gente falar propriamente do 1015, das suas hipóteses de cabimento e a visão do STJ sobre o tema, vamos lembrar que existem dois tipos de decisões interlocutórias. Nós temos as decisões interlocutórias agraváveis e as decisões interlocutórias não agraváveis. Pois bem, primeiramente, o que são decisões interlocutórias? Para a gente diferenciar decisão interlocutória de sentença, a gente tem sempre que olhar para o procedimento. Veja, se a decisão, se o pronunciamento judicial, ele tiver conteúdo decisório, aplicar lá uma das hipóteses do artigo 485 ou 487 do CPC, e puser fim ao procedimento em primeira instância, nós estaremos diante de uma sentença. Porém, se o pronunciamento judicial tiver conteúdo decisório, mas não puser fim ao procedimento em primeira instância, nós estaremos diante de uma decisão interlocutória. Então, se vocês derem uma olhadinha no artigo 203, parágrafo 1º, que define o conceito de sentença, e o parágrafo 2º também do artigo 203, que define o conceito de decisão interlocutória, vocês vão perceber que hoje a gente diferencia decisão interlocutória de sentença pelo procedimento. Então, olha para o procedimento em primeira instância e se pergunta: essa decisão proferida pelo magistrado, ela põe fim ao procedimento em primeira instância? Se sim, estamos diante de uma sentença. Do contrário, estaremos diante de uma decisão interlocutória. Depois que a gente definir que a gente está diante de uma decisão interlocutória, porque aquele pronunciamento judicial possui conteúdo decisório, mas não põe fim ao procedimento em primeira instância, a gente tem que se fazer uma segunda pergunta. Essa decisão interlocutória, ela é agravável ou não agravável? Bom, como é que eu vou saber disso? As decisões interlocutórias agraváveis são aquelas sujeitas ao recurso de agravo de instrumento. Em princípio, são aquelas previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. As demais decisões interlocutórias, aquelas que não estão previstas no 1015 do CPC, são as chamadas decisões interlocutórias não agraváveis. As decisões interlocutórias não agraváveis, elas estão sujeitas a recurso? Sim. As decisões interlocutórias não agraváveis não significa que elas não sejam recorríveis. Mas, se vocês derem uma lida no artigo 1009, parágrafo 1º do CPC, vocês vão ver que as decisões interlocutórias não agraváveis, elas serão revistas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, desde que a parte interessada tenha requerido expressamente a sua apreciação nas razões ou contra-razões de apelação. Então, você não teria ali uma preclusão imediata, ou seja, quando o juiz profere uma decisão interlocutória não agravável, você não vai fazer nada num primeiro momento, não há necessidade sequer de protesto. O advogado ele vai aguardar a prolação da sentença. Quando da prolação da sentença, se a parte interessada em recorrer daquela decisão interlocutória, ela for também o apelante, nas razões de apelação, preliminarmente, ela vai requerer que o tribunal, por ocasião do julgamento da apelação, aprecie também aquela decisão interlocutória. Do contrário, se a parte contrária for o apelante, e o interessado no reexame daquela decisão interlocutória for o apelado, no momento em que ele for oferecer contrarrazões ao recurso de apelação, nas contrarrazões em preliminar, ele vai pedir ao tribunal que, por ocasião do julgamento da apelação, aprecie aquela decisão interlocutória, buscando ali a reforma ou a invalidação daquela decisão interlocutória não agravável. Então, você vai seguir o 1009, parágrafo 1º
e parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Agora, voltando a nossa atenção às decisões interlocutórias agraváveis, aquelas que estão sujeitas ao recurso de agravo de instrumento. O legislador, ele trouxe uma previsão no artigo 1015 do CPC das decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento. A pretensão do legislador, naquele momento, era trazer um rol taxativo, ou seja, trazer todas as possibilidades que seriam de agravo de instrumento, no artigo 1015 do CPC. E fora daquelas hipóteses do artigo 1015, nós estaríamos, então, diante de decisões interlocutórias não agraváveis. Porém, pessoal, a realidade ela é muito maior do que a ficção, como disse a ministra Nancy Andrighi, como eu mesma já citei aqui no início da nossa palestra. E existem várias hipóteses em que, pela urgência da situação, nós deveríamos estar diante de uma situação sujeita ao recurso de agravo de instrumento. Porque o agravo de instrumento ele vai ser protocolizado pela parte, pelo agravante, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da decisão agravada. Então, se eu estou diante de uma situação de urgência, eu preciso do recurso de agravo de instrumento, porque aí este recurso, que será protocolizado diretamente perante o tribunal, ele vai ser apreciado imediatamente pelo tribunal. Eu não vou ter que aguardar o deslinde da demanda em primeira instância, para quando da interposição do recurso de apelação ou nas contrarrazões de apelação, requerer a apreciação daquela decisão interlocutória. Eu não posso aguardar tanto tempo, porque a urgência faria com que aquela situação de aguardar a interposição da apelação, as contrarrazões de apelação, tornaria inútil, o julgamento da questão só na apelação. Eu tenho uma urgência que justifica a interposição do agravo de instrumento. E as situações em que essa urgência pode vir a ocorrer, elas são muitas, e não estão todas estampadas ali no artigo 1015 do CPC. E aí essa questão chegou ao STJ. Olha, existem situações de urgência que não podem aguardar a interposição do recurso de apelação ou as contrarrazões da apelação para que seja solicitada a apreciação daquela questão, que só será julgada por ocasião do julgamento da apelação. Nós precisamos da interposição do recurso de agravo de instrumento. Mas, infelizmente, essa hipótese não está no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, o que fazer? Quando essa questão chegou ao STJ, ela chegou através do RESP, Recurso Especial 1.704.520, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, o STJ ele foi chamado a apreciar a situação. E, à época, foi apresentado ao STJ três correntes foram apresentadas ao STJ, sobre a interpretação a ser dada ao artigo 1015 do CPC. Nós tínhamos ali uma primeira corrente que afirmava que o rol do artigo 1015 do CPC, que traz as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é um rol taxativo. Logo, fora daquelas hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC, não cabe agravo de instrumento. Seria mesmo o caso de uma decisão interlocutória não agravada, que deveria aguardar a prolação da sentença, a interposição do recurso de apelação, para que se desse ali o requerimento da apreciação daquela decisão interlocutória por ocasião do julgamento da apelação. Rol taxativo. Essa seria uma primeira corrente. Nós tínhamos ali também uma segunda corrente que trazia o seguinte entendimento: olha, o rol do artigo 1015 do CPC, ele é taxativo, mas, como em outras situações, permite uma interpretação extensiva ou uma interpretação analógica. O problema dessa segunda corrente é que, ainda assim, remanesceriam uma série de hipóteses que seriam ou deveriam ser de agravo de instrumento, mas que estavam fora do rol do 1015 do CPC e que nem mesmo pela interpretação extensiva ou pelo uso da analogia poderia se encaixar nas hipóteses de agravo de instrumento. E nós tínhamos uma terceira corrente que dizia: o rol do artigo 1015 do CPC é meramente exemplificativo, de forma que admite-se a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses do 1015 do CPC. E aí, como é que o STJ decidiu no RESP 1.704.520, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, como eu disse, essa questão? Vejam,
Esse julgamento ele foi de relatoria da ministra Nancy Andrighi, é o tema 988 do STJ, e o STJ, na ocasião, não adotou nenhuma das três correntes, nem interpretação extensiva ou analogia, nem rol taxativo e nem tampouco exemplificativo. Qual foi a tese vencedora no STJ? Né? Qual foi a visão vencedora do STJ aí no tema 988? O STJ entende que o rol do artigo 1015 do CPC é um rol que traz uma taxatividade mitigada. Vamos lá, né? Vamos entender isso. O que seria essa taxatividade mitigada? Segundo o STJ, caberá agravo de instrumento sempre que houver uma urgência decorrente da inutilidade de se aguardar o julgamento da apelação. Então, a tese vencedora no STJ foi a tese de que, havendo uma urgência que torna inútil para a parte aguardar o julgamento da apelação para que aquela decisão interlocutória possa ser apreciada, será a hipótese de agravo de instrumento. Essa é a tese que hoje o STJ adota na interpretação do artigo 1015 do CPC. Tema, repito, 988 do STJ, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos. Pois bem, pessoal, tá bom, nós temos aí a definição dessa tese sobre a taxatividade mitigada. Sempre, então, que estivermos diante de uma urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, será a hipótese de agravo de instrumento. Mas e nós, advogados? Como é que a gente fica nessa situação? Como é que fica a segurança jurídica? Porque, vejam, às vezes você, na qualidade de advogado, vai vislumbrar uma urgência naquela situação que justifica a interposição do agravo de instrumento. Aí você vai, diante da tese da taxatividade mitigada, adotada pelo STJ, e ingressa, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da decisão agravada, com o recurso de agravo de instrumento. Porque você vislumbra uma urgência que impede, né, aguardar o julgamento da apelação. Ok. E se o tribunal, ao apreciar o seu agravo de instrumento, entender que essa urgência não existe e que não é caso de agravo de instrumento, portanto, e inadmitir o seu agravo de instrumento. Como é que fica essa situação? Nós vamos ter uma preclusão consumativa que impediria a interposição de novo recurso contra aquela decisão interlocutória? Porque esse é o grande receio da advocacia, concordam? Bom, eu vislumbro uma urgência, interponho um agravo de instrumento. Se o tribunal entender que de fato existe a urgência e receber o meu agravo de instrumento e processá-lo e apreciar o mérito, ok, estou tranquilo. Mas e se ele inadmite o meu agravo de instrumento? Eu já vou ter interposto recurso contra aquela decisão interlocutória. Haveria ali uma preclusão consumativa, porque o ato já foi praticado, eu já recorri daquela decisão interlocutória, e aí eu perderia a possibilidade de recorrer novamente? Como é que fica a segurança jurídica diante dessa tese vencedora no STJ, que foi a tese da taxatividade mitigada? Porque isso é o que nos interessa no dia a dia, na prática forense, concordam? E aí o STJ também resolveu essa questão no tema 988. O que o STJ disse? No momento de modular os efeitos dessa decisão, né, que preconiza a tese da taxatividade mitigada, o STJ disse o seguinte: olha, só haverá preclusão se o recurso de agravo de instrumento for admitido e apreciado no mérito. Então, nesse caso, opera-se a preclusão. Do contrário, se o tribunal não vislumbrar a urgência que justifica a interposição do recurso de agravo de instrumento, se ele inadmitir o agravo de instrumento por falta dessa situação de urgência, não há que se falar em preclusão. O que significa, na prática, que o advogado, né, poderá, quando da interposição do recurso de apelação contra a sentença ou nas contrarrazões de apelação, preliminarmente, requerer expressamente ali a apreciação daquela decisão interlocutória por ocasião do julgamento da apelação. Então, pessoal, a tese, né, firmada pelo STJ, com essa modulação de efeitos, ela nos dá a tranquilidade de tentar o agravo de instrumento. Então, se você, advogado, vislumbra uma situação de urgência que justifica o agravo de instrumento fora do rol do artigo 1015 do CPC, na dúvida, o que você vai fazer? Agrava. Na dúvida, entra com agravo de instrumento.
Porque, na pior hipótese, se o Tribunal de Justiça, né, ou o TRF, entender que não há urgência a justificar o agravo de instrumento, se o seu recurso vier a ser inadmitido, você ainda poderá recorrer daquela decisão interlocutória nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º do CPC, ou seja, na apelação ou contra razões de apelação, você vai requerer expressamente a apreciação daquela decisão interlocutória, ok? Então, essa foi a tese firmada aí no tema 988 do STJ. Seguindo aqui, vamos falar agora um pouquinho das hipóteses de cabimento previstas lá no artigo 1015 do CPC, para a gente entender um pouco da visão do STJ, interpretando, né, os diversos incisos do artigo 1015 do CPC. Se vocês derem uma olhadinha no artigo 1015, no caput, ele vai dizer assim: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Então, o caput, ele já traz um verbo que é bem interessante para a gente. Essa expressão, né, versar sobre. Quer dizer, sempre que a decisão interlocutória versar sobre uma daquelas hipóteses previstas no rol do artigo 1015 do CPC, nós estaremos diante de hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Essa expressão versar sobre, ela é uma expressão interessante porque ela dá uma certa abertura para as hipóteses de agravo de instrumento. Porque basta que a decisão interlocutória verse sobre um daqueles temas para que o recurso seja o agravo de instrumento. Pois bem, pessoal, o artigo 1015, inciso 1º, então, ele diz: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Vejam, seja qual for a tutela provisória, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Nós sabemos que as tutelas provisórias, lá nos termos do artigo 296 e seguintes do CPC, as tutelas provisórias, que são aquelas que se baseiam num juízo de cognição sumária ou superficial, né, são provisórias, podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo no curso do processo. Essas tutelas provisórias se dividem em tutelas de urgência e tutela da evidência. A tutela de urgência, por sua vez, pode ser antecipada, que tem natureza satisfativa, ou cautelar, que tem natureza conservativa ou assecuratória. Tanto faz, pessoal. Pode ser tutela de urgência antecipada ou cautelar, pode ser tutela de evidência. Se for tutela provisória, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Além disso, é importante vocês se lembrarem que, como o caput fala versar sobre tutela provisória, cabe agravo de instrumento, seja a decisão interlocutória de deferimento dessa tutela provisória, ou seja, uma decisão interlocutória que tenha indeferido o pedido de tutela provisória. Em todas essas circunstâncias, né, de deferimento ou de indeferimento, de tutela de urgência antecipada ou cautelar, ou tutela de evidência, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Lembrem-se que quando a gente fala de tutela de urgência, geralmente nesse agravo de instrumento, a parte vai requerer ou a concessão do efeito suspensivo ou a concessão do efeito ativo, chamada tutela antecipada recursal. Porque se a gente está diante de uma situação de urgência, não tem como a parte aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Né? Eu preciso da concessão do efeito suspensivo, certo? No caso aí de eu ter uma decisão interlocutória de conteúdo positivo, né? Aí eu vou, em sede de agravo de instrumento, buscar a suspensão dos efeitos daquela decisão interlocutória. Eu vou ter que provar, para tanto, os requisitos lá do artigo 995, parágrafo único do CPC. Eu vou ter que provar a probabilidade de ser dado provimento ao meu recurso de agravo de instrumento e o risco de lesão grave ou de impossível reparação, para obter esse efeito suspensivo. Ou eu posso pedir também a chamada tutela antecipada recursal, prevista lá no artigo 1019 do CPC, né, que a gente convencionou chamar na prática de efeito ativo. Né? A tutela antecipada recursal ou efeito ativo nada mais é do que uma tutela antecipada, requerida em grau de recurso, né, em sede de recurso. Então, eu tenho que provar os requisitos para a concessão de uma tutela antecipada. Eu preciso provar o fundus boniuris, a probabilidade do direito existir, e o periculum in mora, o risco de lesão grave ou de impossível reparação. Eu vou buscar o efeito ativo ou a tutela antecipada recursal quando eu estiver diante de uma decisão interlocutória de conteúdo negativo, quando o juiz, por exemplo, tiver indeferido o pedido de tutela antecipada em primeira instância. Aí eu vou entrar com agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória e vou pedir a concessão do efeito ativo.
também chamado de tutela antecipada recursal, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, né? A gente vai parando por aqui e eu sigo com vocês no próximo vídeo falando sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tá certo? Até o nosso próximo vídeo.